Eu vou passar agora, então, a palavra para o vice-presidente do Secov São Paulo, Cláudio Bernardes, porque, como disse o secretário, Cláudio, o plano diretor, que foi revisto agora, ele aumenta a oferta de áreas com possibilidade de maior potencial construtivo. É para isso que ele é revisto também, né? A cidade vai se adaptando à realidade. Como é que o senhor viu essa mudança? Isso é positivo? Quais são os ganhos, quais são os riscos dessa decisão que está no plano diretor e que agora vai ser, digamos, esmiuçada na lei de zoneamento? Ok, então uma boa tarde para você, Thaís, Pedro, a todos os meus amigos, companheiros aqui do painel, a todos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. A pergunta do Pedro foi uma pergunta interessante. Ele perguntou para o Fabrício para onde a cidade vai crescer. A pergunta que eu acho melhor seria a seguinte: para onde nós queremos que a cidade cresça? E é aí que entra a questão do planejamento. O Fabrício falou muito bem da importância de você ter o adensamento ao longo dos eixos, que foi um modelo construído no Plano Diretor de 2014, mas, na verdade, quando a gente pergunta para onde a gente quer que a cidade cresça, a gente tem que entender o que a gente tem de necessidade na nossa cidade. E isso é uma coisa que todos nós que somos cidadãos dessa cidade temos que compreender. Se a gente imaginar, só para fazer uma conta, que mais ou menos na média, no mundo todo, nas cidades do mundo, 75% de todos os edifícios da cidade são residências. Aqui em São Paulo deve ser alguma coisa em torno de 70%. Então, a residência é uma construção importante na cidade de São Paulo. Então, isso já dá uma ideia para a gente entender para onde a cidade deve crescer. Até 2030, nós devemos ter na cidade, para a gente eliminar o déficit, cuidar do crescimento vegetativo da cidade, nós vamos precisar de mais ou menos 750 mil unidades residenciais na cidade de São Paulo. Então, a pergunta é a seguinte: aonde nós vamos colocar essas 750 mil unidades? O modelo que vinha acontecendo na cidade era um pouco da expansão horizontal da cidade. Então, a gente tem muitas residências fora da área que tem melhor infraestrutura na cidade. Então, a ideia, a gente quer que a cidade cresça onde tem melhor infraestrutura física e social, para as pessoas terem melhor mobilidade, para eles terem mais atrativos do ponto de vista de lazer, para estarem mais próximos do trabalho. E como que a gente faz para construir essa cidade, para colocar essas pessoas mais próximas da infraestrutura? A gente tem que adensar um pouco mais a cidade, ou seja, colocar mais pessoas onde tem melhor infraestrutura. Os eixos de transporte, obviamente, são um vetor claro dessa diretriz. Embora existam outras áreas da cidade também com boa infraestrutura que poderiam ser melhor adensadas. Então, por exemplo, a gente pega os eixos de transporte. O plano diretor, nesta revisão, entendeu por bem ampliar algumas dessas áreas. Ou ampliar, não, possibilitar a implantação. Agora, na lei de zoneamento, estão se estudando, como o Zé Hermínio falou, que locais é possível fazer essa expansão. A proposta inicial de expansão dos eixos, se você fizer a conta da área, aumenta em cerca de 16% a área desses eixos, o que significa aumentar mais ou menos 1% na área da cidade, em termos de áreas com maior potencial construtivo. Será que isso é suficiente? É uma coisa que nós precisamos analisar. Você tem outras áreas da cidade onde existem restrições muito grandes de construção que talvez pudessem também ser um pouco flexibilizadas, porque são áreas que têm boa infraestrutura, e com isso elas fariam com que o preço dos terrenos nesses eixos não aumentasse tanto. E o que acontece quando aumenta o preço do terreno no eixo? Aumenta o preço do apartamento. Quando aumenta o preço do custo da unidade, uma das alternativas é diminuir o tamanho da unidade para caber no bolso das pessoas, mas isso também tem um limite. Então, eu acho que nós precisamos entender que isso é positivo, você tentar trazer mais pessoas para onde tem mais infraestrutura é uma diretriz muito importante, boa para a cidade, mas nós precisamos fazer isso com equilíbrio, entender melhor aonde a gente pode fazer, o quanto a gente pode fazer isso, mas, sem dúvida nenhuma, se nós não fizermos isso, nós vamos manter esse modelo excludente que está acontecendo na cidade. O Zé Hermínio falou uma coisa interessante, que não tem desenvolvimento econômico, não tem desenvolvimento social sem econômico, e não tem econômico sem social também. Então, nós precisamos, com isso em mente, tentar verificar, nesse momento, na cidade de São Paulo, dados os parâmetros que nós temos, dada a experiência que nós acumulamos com a aplicação do plano que teve uma vigência longa,
nós fazemos as intervenções necessárias. Eu acho que a proposta do Executivo foi um pontapé inicial interessante. A Câmara tem plenas condições na discussão com a sociedade de aperfeiçoar esse projeto. O Rodrigo Goulart, que é o relator da Lei de Zonamento, fez um trabalho excelente já na revisão do plano diretor e tem plenas condições de fazer o aperfeiçoamento necessário para nós termos a nossa cidade crescendo para onde nós achamos que ela deve crescer.